Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado pela sua audiência aqui na TV Aleme, seja pelo nosso canal 7.2 da TV aberta para Campo Grande e região, como também no nosso canal do YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Bom, hoje quarta-feira é dia de reunião da CCJR, é dia de votação, como acontece sempre às terças, quartas e quintas, mas hoje a gente começa a redação final falando sobre o acordo de liderança firmado ontem entre os deputados estaduais sobre a tramitação da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual de 2025, e também da primeira revisão do PPA, que é o Plano Plurianual. Vamos aqui para a tela, então, ver como é que vai ficar a tramitação dessas duas matérias, é o mesmo calendário para as duas matérias aqui na Assembleia Legislativa. Bom, a gente começa desse primeiro período de emendas até a próxima segunda-feira, dia 28. Inclusive, ontem, aqui no Redação Final, nós falamos sobre essa informação, trouxemos essa informação que foi ratificada pelo presidente Gerson Claro durante a sessão. Então, os deputados têm até o dia 28, próxima segunda-feira, para apresentar emendas ao orçamento de 2025. Após esse período de emendas, até dia 28, no dia 28 ocorre então a distribuição da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que já na quarta-feira que vem, dia 30 de outubro, deve fazer a devolução da LOA e também do PPA. No dia 31 de outubro, no dia seguinte, próxima quinta-feira, essas matérias devem ser distribuídas na Comissão de Finanças e Orçamento. Como a gente sempre explica, com relação a esses assuntos orçamentários, o regimento interno aqui da Assembleia Legislativa prevê que na primeira votação do orçamento, do PPA, não apenas a CCJR, mas também a Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Casa analisem a matéria antes da votação em primeira discussão no plenário. Então, no dia 31 de outubro tem a distribuição na Comissão de Finanças e Orçamento, no dia 5 de novembro a devolução dessas matérias pela CFO e no dia 6 de novembro a votação em primeira discussão no plenário da Assembleia Legislativa. Lá no dia 7 de outubro, a Comissão de Finanças e Orçamento vai recepcionar então as eventuais emendas já aprovadas ao longo de toda essa tramitação para fechar esse texto aprovado numa primeira etapa pelos deputados estaduais. Vamos para a próxima tela, então a gente tem essa segunda etapa antes da segunda votação da LOA e do PPA. Os dois projetos vão passar por um novo período de emendas que vai do dia 8 ao dia 21 de novembro. No dia 22 de novembro, elas serão novamente distribuídas na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. No dia 27 de novembro, as duas matérias serão devolvidas pela CCJR. No dia seguinte, 28 de novembro, uma quinta-feira, vai acontecer essa distribuição da matéria depois do relatório da CCJR na Comissão de Finanças e Orçamento. No dia 3 de dezembro, a devolução pela Comissão de Finanças e Orçamento, para no dia 4 de dezembro acontecer a votação em segunda discussão, então, da LOA e do PPA. Havendo emendas, o que é bastante habitual que aconteça na discussão dessas duas matérias, no dia 9 de novembro, a Comissão de Finanças e Orçamento devolve já a matéria com todas as emendas apresentadas pelos deputados estaduais, que foram aprovadas pelas comissões também em segunda discussão, para que no dia 10 de dezembro aconteça então a votação em redação final da LOA e do PPA, que aí sim, depois desse mais de um mês de muito debate do orçamento do Estado para 2025, e também do plano plurianual, que é um plano que dura 4 anos, sejam encaminhados para a sanção do Poder Executivo Estadual. Tá, então, o acordo de liderança, a votação da LOA e do PPA, que deve acontecer até o dia 10 de dezembro, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. 11 horas e 16 minutos, a gente segue ao vivo aqui com Redação Final para falar de Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Hoje teve reunião da CCJR, você sempre acompanha ao vivo aqui com a gente, sempre a partir das 8 horas da manhã, aqui na TV Alemes. A gente começa falando sobre a devolução de uma matéria pelo deputado Caravina. Ele relatou projeto encaminhado pelo Poder Executivo, mas que regimentalmente é apresentado pela mesa diretora e que ratifica convênios de ICMS firmados pelo Poder Executivo Estadual no âmbito da CONFAZ. Esse é um rito que deve sempre passar pela Assembleia Legislativa antes de efetivamente passar a valer para os contribuintes. Vamos conferir então a fala do deputado Caravina.
É um projeto de resolução da mesa de diretores, segue a legalidade. Todos os incentivos fiscais que o governo do estado fornece para as empresas, e é essa lei de incentivo que faz com que grandes empresas venham para o Mato Grosso do Sul e consiga que o nosso estado seja um dos estados que mais tem investimento privado hoje no Brasil, proporcionalmente, e todos esses incentivos são convalidados primeiro pelo CONFAZ, que é o Conselho de Secretários de Fazendas de todo o país. Após esses incentivos passarem, serem convalidados pelos CONFAZ, obrigatoriamente eles passam pela Assembleia Legislativa através de um projeto de resolução. Então esse projeto veio aqui para a CCJR, foi hoje aprovado a sua constitucionalidade e ele vai agora para plenário para também ser aprovado, para poder convalidar, ou seja, para que os incentivos que foram aprovados, que foram encaminhados pelo governo do estado e foram aprovados no Conselho do CONFAZ, possam efetivamente tornar realidade para as empresas. O que isso significa para a população? Toda vez que o governo do estado concede incentivo, ele faz uma troca de imposto por empregos. Então, se o estado de Mato Grosso do Sul hoje consegue atrair esses investimentos, é fruto dessa política fazendária bem feita pelo estado e que, consequentemente, gera economia, melhora a economia do estado, gera emprego e faz com que o estado de Mato Grosso do Sul seja um dos estados que mais cresce na federação. É um projeto de resolução da mesa de diretores, segue a legalidade, todos os incentivos fiscais. Bom, além dessa matéria, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisou uma outra matéria encaminhada pelo Poder Executivo, que também nós já repercutimos aqui no Redação Final e que traz a unificação das carreiras de peritos forenses com peritos papiloscopistas. Essa matéria recebeu parecer favorável no âmbito da CCJR e a relatora foi a deputada Mara Caseiro. Há anos que acompanhamos a luta aí dos nossos peritos papiloscopistas para se tornar oficiais, para se tornar a oficialidade do segmento. E houve, então, agora o reconhecimento do nosso governo do Estado, através de todo um estudo que eu falo e tenho que admitir que a Dani, que é a nossa presidente do Simpap, foi uma pessoa que lutou, que estudou, que foi buscar pareceres, né, para contribuir para que realmente pudesse fazer justiça com essa carreira, né, dos papiloscopistas do nosso Estado. Uma carreira de extrema importância que ajuda a desvendar tantos crimes, né, mas que não eram reconhecidas como peritos oficiais. Então, hoje, na CCJ, eu tenho certeza que vai ser aprovado por todos os deputados no plenário, torna essa carreira oficial e, com certeza, trazendo a valorização desse profissional e fazendo justiça com esse profissional, que, com certeza, desempenha um papel de extrema importância para desvendar os crimes, cuidando da nossa segurança pública de todo cidadão sul-mato-grossense. Bom, daqui a pouquinho a gente traz uma outra fala também da representante dos peritos papiloscopistas aqui de Mato Grosso do Sul, que acompanhou a análise dessa matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Bom, 11 horas e 21 minutos, durante o grande expediente da sessão de hoje, a deputada Lia Nogueira fez uso da tribuna para falar de um assunto muito importante, trouxe números até assustadores com relação à violência contra crianças e adolescentes lá no município de Dourados. Inclusive pediu ao governo do estado, por meio de indicação, a criação de uma delegacia especializada à criança e ao adolescente lá na segunda maior cidade do estado. E a deputada Lia Nogueira, então, está aqui ao vivo com a gente no Redação Final para falar sobre esse tema. Deputada, muito bom dia para a senhora mais uma vez. A gente acompanhando ali na redação da TV Alem, a senhora foi trazendo números atrás de números e sim uma situação que não me saltava aos olhos, mas que depois ficou muito óbvia, né? Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia para todos que acompanham a TV Alemes. Pois é, Tiago, são números realmente preocupantes. São números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública desse ano e números que colocam a cidade de Dourados como o 5º maior município do Brasil em números de casos de estupro de vulnerável. E nós estamos falando aí tão somente de estupro de vulnerável. De janeiro desse ano até o dia 16 de outubro agora, são quase 170 ocorrências desse tipo de crime em Dourados. E uma boa parte desses
desses crimes a gente está concentrada nas aldeias e também nas áreas de retomada, nas áreas indígenas de retomada. Então, são números realmente que chamam a atenção. Nós estamos, inclusive, à frente no Brasil, infelizmente, nesse mapa negativo da violência contra crianças e adolescentes. Nós estamos à frente, por exemplo, de cidades do norte do Brasil, cidades do Nordeste, onde a gente já sabe, a gente já ouve falar muito da questão do turismo, de exploração sexual das nossas crianças, e Dourados, então, liderando esse mapa negativo. E, além desses números, que são números gritantes, a gente percebe que houve, segundo o anuário, nos anos de 2021, 2022, houve uma queda nesses casos, nesses crimes, né, que envolvem crianças e adolescentes. Só que aí, quando a gente vem para 2023, a gente tem uma média de quase 10%. Um aumento de quase 10% em Mato Grosso do Sul, focando como o ponto-chave dessa violência contra nossas crianças, que a gente não pode admitir. São crianças que estão tendo a infância roubadas, tiradas. E aí a gente vê, portanto, esse aumento, que Dourados acaba aparecendo nesse cenário negativo e colocando também o estado de Mato Grosso do Sul neste cenário. E o que a gente não pode conceber, Tiago, é que a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul não há uma delegacia de proteção à criança e adolescente. Então, quer dizer, nós estamos tendo nossas crianças vítimas desses crimes. Muitos desses crimes são cometidos no ambiente familiar, infelizmente. Não há classe social, não tem essa de classe C, D. É um crime que afeta nossas crianças de todas as classes sociais, de todas as raças, de todas as etnias, e nós precisamos atacar na raiz desse problema. Claro que nós precisamos de uma rede de enfrentamento, de uma rede de acolhimento. Agora, essas ocorrências, por exemplo, elas precisam estar sendo muito bem conduzidas numa delegacia. Hoje, em Dourados, nós temos uma delegacia de atendimento à mulher, que ela, de alguma forma, está suprindo. Mas é uma demanda represada. Nós já temos aí os casos de violência contra a mulher. E aí, esse cartório que foi criado dentro da Delegacia de Atendimento à Mulher para atender casos específicos de violência contra a criança. Agora, vale destacar, Tiago, que essas 167 ocorrências de 1º de janeiro até agora são só de crimes de estupro de vulnerável. Nós não estamos contabilizando aí, por exemplo, maus tratos, exploração sexual, pedofilia. Então, se a gente for escancarar, o problema é muito maior. A senhora, inclusive, durante a fala da senhora no Grande Expediente, citou a questão das comunidades indígenas que são muito presentes em Dourados. E a senhora falou um ponto que eu achei muito interessante. Não há hábito, não há cultura entre os indígenas de práticas como essa, mas que muitas vezes essas comunidades, por estarem em situação de vulnerabilidade social, são crimes que, infelizmente, a gente tem registrado. Exatamente, Tiago. Criou-se, infelizmente, né, um rótulo de que a violência sexual contra crianças e contra mulheres também, isso é uma prática, vamos dizer assim, isso é habitual nas comunidades indígenas. Não, meus amigos, minhas amigas, isso não é habitual. Isso não faz parte da cultura indígena, não faz parte da cultura de várias etnias. O que nós temos hoje são aldeias realmente, e aí não só Dourados, nós vamos trazer para o estado todo. Aldeias onde nós não temos água tratada, aldeias onde não há dignidade, onde não há cidadania, onde existe esse problema da vulnerabilidade social, onde a violência hoje é latente. Nós temos hoje a entrada facilitada de álcool, de drogas, principalmente na reserva de Dourados, que é a maior reserva urbana do Brasil, e nós não estamos tendo um controle em relação a isso. E com esse aumento da violência, consequentemente, nós temos quais são os principais alvos dessa violência: as mulheres e as nossas crianças. Então não tem que se falar em cultura de estupro entre as comunidades indígenas. Eu acho isso uma aberração. É inadmissível o nosso estado, o estado que possui as maiores populações indígenas do Brasil, a gente ainda ouvir essa história de que é uma cultura de estupro na reserva indígena, nas aldeias indígenas. Não, isso não faz parte da cultura da tradição indígena. Bom, a senhora fez então a apresentação dessa indicação na sessão de hoje, ela deve ser votada nas próximas sessões e encaminhada efetivamente ao Poder Executivo. Como a senhora falou então, para a gente finalizar, é um primeiro passo, né, deputada, a instalação de uma delegacia especializada nesse assunto lá em Dourados. É um primeiro passo, até porque nós temos aqui hoje, por exemplo, nesse levantamento que a gente fez, nós estamos com 25 boletins de ocorrência que versam sobre violência contra a criança, aguardando instauração. 25 aguardando instauração, 221 inquéritos em tramitação. E esses procedimentos não levam em consideração, como eu disse, outros crimes, como maus tratos, por exemplo. Então, quer dizer, nós temos aí uma demanda que está represada, nós temos aí crianças que estão desprotegidas, e eu tenho um olhar de
sensibilidade para isso, e eu creio também que o nosso governador do estado, que é uma pessoa sensível à causa indígena, sensível a essas políticas públicas de proteção às mulheres e às nossas crianças, eu tenho certeza que isso vai ser analisado pelo governo do estado e que Dourados, a partir do momento que contar com essa delegacia e não com um cartório específico dentro de uma delegacia de atendimento à mulher, mas uma delegacia especializada de proteção à criança e adolescente, eu tenho certeza que nós vamos ter a elucidação desses crimes, nós vamos ter mais proteção para as nossas crianças e adolescentes e, mais do que isso, punição para esses monstros, porque quem faz isso com uma criança, ao meu ver, é um monstro, é um crime que causa repulsa e indignação. Deputada Lia Nogueira, muito obrigado pela participação da senhora ao vivo aqui com a gente na TV Alemes e uma boa quarta-feira. Eu que agradeço, tenham todos um bom dia. Bom, obrigado mais uma vez. 11 horas e 28 minutos. Agora a gente volta a falar aqui no Redação Final sobre a análise pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação aqui da Casa de Lei sobre o projeto que traz a unificação das carreiras de peritos papiloscopistas com a de peritos forenses, inclusive uma demanda antiga da categoria. Nós mostramos agora há pouco a fala da deputada Mara Caseiro, presidente da CCJR, que relatou essa matéria lá na comissão. Como eu disse antes, representantes dos papiloscopistas acompanharam a reunião na CCJR de hoje e também conversaram com a nossa equipe. A gente tem uma legislação federal no Brasil, uma legislação muito curta, cerca de 5 artigos, que dispõe sobre a perícia oficial de natureza criminal. E essa legislação, ela colocou que são peritos oficiais o médico, o odonto e o criminal. Ela não incluiu a palavrinha perito papiloscopista. Em razão dessa lacuna legislativa, criou-se uma catástrofe a nível de Brasil, onde os peritos papiloscopistas, embora realizem perícia oficial de natureza criminal, não estavam inseridos no rol de peritos oficiais. Quer dizer, são peritos que pertencem a uma instituição oficial, que é a Polícia Civil. Os seus laudos instruem inquéritos policiais, ações penais, mas não são peritos oficiais. Aqui no Mato Grosso do Sul, os peritos papiloscopistas, desde 1986, eles fazem perícia de natureza criminal, que é aquela perícia que busca fragmentos de digitais que vai determinar a autoria delitiva. Mas na legislação estadual, nós éramos cargo perito papiloscopista na carreira de perito papiloscopista. Então, existia a carreira de perito oficial forense e nós não estávamos. E durante muito tempo, teve muita crise institucional, uma determinada carreira de peritos criminais, uma parcela desses servidores nos afugentava, não reconhecia essa condição, queria nos tratar como auxiliares deles. E nós viemos trabalhando com o Legislativo desde 2019, que o STF fez uma análise dessa Lei 12.030, ele falou, olha, essa lei ela é uma lei exemplificativa, ela não é uma lei exaustiva, ela não esgotou o rol de quem são os peritos oficiais. Compete aos estados dizer quem são os seus peritos oficiais. E nós levamos isso para o governador, começamos a tratar no governo do Reinaldo Azambuja, teve a troca do governo, tivemos muito apoio da deputada Mara Caseiro e do deputado Caravina, que conseguiram mostrar para o Poder Executivo, olha, tem um tratamento aqui que está errado, que está destoante, que precisa ser corrigido. E o governador Eduardo Riedel se sensibilizou. E eu acho que hoje o Mato Grosso do Sul vai ser o primeiro estado do Brasil que vai fazer a implementação da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil. Porque a Lei Orgânica aprovada em novembro de 2023, ela nos garantiu também esse status de perícia oficial, assim como o STF, a PGE estadual e a AGU. Então agora a gente tem essa alteração da lei vindo para a carreira de perito oficial forense no cargo de perito papiloscopista, ombreando aí junto com os demais peritos a condição de oficial da perícia que realizamos, que é uma perícia de natureza criminal. É uma luta histórica, nós temos servidores que se aposentaram com 30 anos de casa e que se aposentaram sonhando com esse reconhecimento. Sempre fomos peritos, mas não conhecidos como peritos oficiais. E a partir de amanhã, eu acredito que isso vai a plenário e nós teremos êxito, começamos uma votação muito expressiva já na CCJ, esses servidores vão poder, enfim, receber esse reconhecimento, não só de perito papiloscopista, mas de perito oficial papiloscopista. As matérias analisadas hoje pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação devem ser incluídas nas próximas sessões para votação na ordem do dia. 11 horas e 31 minutos. Vamos falar então sobre a ordem do dia desta quarta-feira, 23 de outubro, as matérias que foram votadas pelos deputados estaduais. 6 matérias estavam incluídas na sessão na pauta de hoje. E a gente começa falando sobre o projeto de lei de número 105 desse ano. Acho que essa matéria, a gente tem uma outra tela, acho que essa é uma informação da sessão de ontem. A gente consegue atualizar. A gente teve então ontem essa aprovação em redação final aí das informações
do deputado Antônio Vaz, por meio do projeto de lei de número 105. Será que a gente consegue, enquanto a gente ajusta, então, as nossas telas da ordem do dia, trazer algum assunto do deputado Caravina, enquanto a gente faz esses ajustes? A gente está arrumando, então, como eu disse inicialmente, 6 matérias foram incluídas na ordem do dia de hoje, algumas do Poder Judiciário, outras do Poder Executivo Estadual. Enquanto a gente prepara essas telas, então, vamos agora trazer uma repercussão de uma fala do deputado Roberto Achioca sobre uma sugestão ao governo do Estado para que a Sejusp, que é a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, faça adesão a um programa do governo federal, que é um programa nacional de recuperação de celulares. Vários estados já aderiram a esse programa e agora, em Mato Grosso do Sul ainda não. E é justamente essa sugestão, então, do deputado Roberto Achioca. Vamos conferir. Solicitando estudos visando a adesão ao Protocolo Nacional de Recuperação de Celulares, entre aspas, celular seguro, que atualmente conta com 11 estados da federação, podendo acesso ao referido protocolo ser disponibilizado por meio da plataforma MS Digital. O celular seguro permite que o usuário cadastre seu número na ferramenta por meio de site ou aplicativo disponível para os sistemas Android ou iOS. Em caso de furto, roubo ou perda, a própria vítima pode acessar a conta no programa e efetuar o bloqueio do aparelho e de aplicativos financeiros. No momento do cadastro, também é possível indicar pessoas de confiança que poderão disparar o alerta em caso de impossibilidade da realização da ação pelo titular da conta. Mais de 2 milhões de pessoas já haviam se cadastrado no sistema, lançado em 19 de dezembro do ano passado, e 68 mil alertas de bloqueio foram disparados. Importante destacar que não se trata de mandar mensagens para o ladrão ou para aquele que furtou ou roubou o celular. A mensagem é para aquela pessoa que comprou o celular que antes disso foi furtado ou roubado. É uma oportunidade que a polícia vai dar para quem comprou um telefone de boa fé para comparecer até a delegacia para devolver o telefone de forma voluntária. Nesse sentido, encaminha-se a indicação para avaliação e providências visando a adesão da Secretaria de Estado e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul ao protocolo celular seguro. Inclusive, existe um aplicativo do governo federal, o Celular Seguro, que está disponível tanto para Android como também para iOS, e que, em casos de roubo, de furto do celular, é uma maneira aí da gente bloquear o dispositivo e evitar o uso por quem roubou ou furtou o celular dos aplicativos de banco, aplicativos de mensagem, acesso ao e-mail também. 11h35, agora sim, vamos falar então da ordem do dia, as 6 matérias que foram votadas pelos deputados estaduais. A gente começa falando sobre o projeto de lei de número 209, encaminhado pelo Poder Executivo, e que hoje foi aprovado em segunda discussão pelos deputados estaduais e que foi também recentemente analisado aqui pelos deputados estaduais, que traz uma alteração no quadro de servidores da Fundação de Saúde. Na verdade, faz ajustes nesse quadro que, na prática, é um acréscimo ao quadro de servidores, então mais 300 técnicos, mais 259 profissionais de serviços hospitalares. A maior parte desses profissionais também são carreiras da medicina. O governo diz que essas mudanças, esses ajustes no quadro da Fundação de Saúde, que é quem concentra as contratações aqui em Mato Grosso do Sul no âmbito do governo do estado, essas alterações são necessárias tanto para atender demandas como também para o governo, que vão permitir o governo a realizar em breve um concurso público para a Fundação de Saúde. Matéria, então, aprovada pelos deputados estaduais. Próximo item. A gente tem o próximo item. Projeto de lei de número 138, o autor é o deputado Lucas de Lima, matéria aprovada em redação final, também aprovada recentemente em segunda discussão pelos deputados estaduais, e que institui campanha aqui em Mato Grosso do Sul de conscientização e ações preventivas ao ceratocone, sempre no mês de junho.
O ceratocone, ele é uma espécie de afinamento da córnea, né? A córnea acaba tendo um formato mais cônico, como se fosse um cone, justamente daí vem o nome, então, dessa doença, o ceratocone. O deputado, então, quer levar informação à população a partir dessa campanha, por meio, então, do projeto de lei de número 138, divulgar o tratamento, inclusive incentivar a doação de córnea, que alguns casos de ceratocone são passíveis de tratamento, cirurgias, mas outros casos apenas com o transplante de córnea. Então, esse projeto de lei, essa campanha de conscientização também vem incentivar a doação de córneas. Matéria, então, aprovada em redação final, vai para a sanção do Poder Executivo. Próximo projeto, analisado hoje pelos deputados estaduais na ordem do dia, projeto de resolução de número 32. A autora é a deputada Gleice Jane, matéria discutida, votada e aprovada em sua discussão única e que muda o nome de uma homenagem que já existe aqui na Assembleia Legislativa. Na verdade, traz um acréscimo ao Troféu Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares e Tia Eva. A inclusão é justamente do nome de Tia Eva a essa homenagem que, como eu disse, ela já existe há alguns anos aqui na Lemes e que reconhece o trabalho de quem combate o racismo, atua em prol de políticas igualitárias aqui em Mato Grosso do Sul. Tia Eva, que inclusive é o nome de um quilombo aqui de Campo Grande, tem uma história que se confunde com a formação, a criação, o surgimento aqui de Campo Grande. Foi uma líder da sua comunidade, também uma líder religiosa, tanto que hoje a comunidade é formada pelos seus descendentes e recebe o nome de comunidade Tia Eva, e que então agora a deputada Gleice Jane quer trazer também esse nome sul-mato-grossense para esse troféu, que agora então passa a se chamar Troféu do Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares e Tia Eva. O deputado, inclusive, disse que deve propor a realização ainda em 2024 de uma sessão solene para fazer a entrega dessa homenagem. Vamos para o próximo item. Projeto de resolução de número 90 do deputado Júnior Mock, matéria também aprovada em discussão única e que concede comenda de mérito legislativo. Na semana passada nós tivemos várias comendas sendo votadas, então ainda algumas resoluções estão sendo aprovadas pelos deputados estaduais, tudo isso visando a realização na semana que vem, na quinta-feira à noite, a sessão solene de entrega de títulos de cidadão sul-mato-grossense e também de comendas de mérito legislativo. Os nomes após a aprovação são publicados no Diário Oficial aqui da Casa de Leis. Vamos para o próximo item, projeto de lei complementar de número 11, encaminhado pelo Poder Executivo em primeira discussão e que fixa o número do efetivo do Corpo Militar de Bombeiros aqui do nosso estado. Ontem nós tivemos um projeto semelhante, mas com relação ao efetivo da Polícia Militar. Então hoje, agora projeto sobre o efetivo dos bombeiros militares, mantendo também, assim como aconteceu ontem, o governo mantém o efetivo dos bombeiros em 3.978. Matéria aprovada em primeira discussão vai para análise das comissões de mérito. E, por fim, sexto item da pauta de hoje, projeto de lei de número 199, encaminhado pelo Poder Judiciário, matéria também analisada em primeira discussão pelos deputados estaduais e que traz mudanças no quadro de servidores do Poder Judiciário, criando o cargo de secretário de Câmara na estrutura do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça também tem a sua divisão de trabalho em câmaras, né? E a proposta indica que já há servidores que não com essa nomenclatura, mas como assessores técnicos, que atuam, já têm atribuições de secretariado. Então, o que o Tribunal de Justiça propõe, na verdade, aqui, na prática, não é nem a criação, mas a atualização da nomenclatura desses cargos que já existem, 9 cargos desses assessores técnicos para secretários de câmaras. O Poder Judiciário ainda justifica que não há novos custos com essa mudança, é apenas uma adaptação, um esclarecimento das atribuições, então, desses novos secretários de Câmara. Então esse foi o sexto item, também aprovado em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito. Além desse projeto, nós tivemos também, entre as votações de indicações, requerimentos e moções, 6 requerimentos, 3 indicações, 2 moções de congratulação, 1 requerimento. Quem acompanhou o finalzinho da sessão viu que os deputados, inclusive, votaram um pedido de vista. Esse pedido de vista ele foi concedido depois da votação
pelos deputados estaduais. Então, na prática, 5 requerimentos foram aprovados na sessão de hoje. 11 horas e 42 minutos aqui em Mato Grosso do Sul. Agora a gente fala sobre o pronunciamento, da deputada Mara Caseiro, também durante o grande expediente. Ela celebrou a sanção pelo Poder Executivo Estadual de um projeto de lei apresentado aqui na Assembleia Legislativa por ela e que cria diretrizes para a construção de uma política pública para os podólogos aqui no estado. Como eu disse, ela comemorou a sanção pelo governo e que espera, em breve, poder contar com esses profissionais, inclusive em unidades de saúde. Essas profissionais têm ajudado para que as amputações, principalmente de pés, de pessoas diabéticas, não aconteçam. Porque, infelizmente, a diabetes, ela leva à amputação, Grace, principalmente dos pés desses doentes. E as nossas podólogas, quando são bem preparadas, que têm o conhecimento, que têm a qualificação, elas conseguem muitas vezes evitar essas amputações. Então, eu quero parabenizar a vocês, profissionais da podologia, que cuidam, que olham pelas pessoas, mas acima de qualquer coisa, que a gente possa um dia ter esse serviço público nos nossos postos de saúde, nas nossas unidades de saúde, para prestar esse serviço a essas pessoas que mais precisam. Esses dias eu visitei a Bia e ela estava lá atendendo uma paciente que não tinha condições de pagar o seu serviço, mas estava atendendo por se solidarizar com esta paciente para poder salvar um pé e salvar uma vida. Então é isso. 11 horas e 44 minutos em Mato Grosso do Sul. Com essa fala da deputada Mara Caseiro, a gente encerra a edição de hoje, quarta-feira, 23 de outubro, aqui do Redação Final, agradecendo muito pela sua audiência. Lembrando que amanhã, quinta-feira, também é dia de trabalhos no plenário da Assembleia Legislativa e às 8h45 você acompanha ao vivo aqui na nossa programação o Primeira Discussão com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax, já antecipando o que deve ser debatido entre os deputados estaduais na sessão plenária, que começa às 9 horas da manhã. Outras notícias, como sempre, você confere também nas mídias sociais e no site da Alemes, o www.al.ms.gov.br. O site da Alemes, inclusive destacando hoje a visita da Liga Acadêmica de Direito Eleitoral do curso de Direito de Universidade aqui da capital, aqui na Assembleia Legislativa. Eles acompanharam a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, hoje, que você também acompanhou junto com eles ao vivo aqui na nossa programação. Matéria completa está lá no site. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Redação Final volta amanhã, logo após a sessão plenária. Tchau.